De volta aqui com vocês para a nossa segunda parte, nossa aula de hoje. Quero lembrar vocês, não fiquem com medo. Ele está falando as palavras, o Rio está falando umas palavras tão difíceis, aí falou backbone, ARPANET, ele está falando umas palavras meio difíceis, meio que eu não tinha escutado até hoje. Calma, gente. Cada uma dessas palavras aqui, vocês vão se acostumar ainda. Vocês lembram lá nas primeiras aulas de arquitetura, quando chegou a professora falando em algo como CPU, ALU, vocês começaram a falar essas siglas desse jeito e vocês se confundiram. Hoje em dia é tranquilo para vocês. Eu tenho certeza que vocês, quando falar algo como hardware, vocês já sabem o que é, software, tá tranquilo, mainframe também, vocês já compreendem esses jargões. Então não se preocupem não, que isso aqui a gente vai de pouco aos poucos aqui se afeiçoando, vai ser aprendendo a utilizar essas novas palavras. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso material. E aí eu estava falando justamente sobre a evolução das redes. E aí, ali em meados do ano de 2000, a gente sabe que principalmente foi em 1990 que chegou a internet realmente do jeito que conhecemos hoje. Em 94, a gente sabe que a internet evoluiu, chegando a ter protocolos novos e tendo movimentação. Então, a gente sabe que a internet só é hoje o que ela tem justamente pela questão do uso dos protocolos. Ela cresceu muito ali, e principalmente depois da década de 90. Houve também ali, no ano 2000, surgimento de vários serviços serviços online, que é os chamados uso de e-mails. A gente tem aí o torrent, ainda é muito mal falado, mas você vai perceber que ele não, durante as nossas aulas, que aí tem uma tecnologia muito forte na utilização dele. A questão do nosso YouTube, que está aí a gente agora utilizando. Então tudo isso partiu ali, mais ou menos na virada do milênio. Contribuíram para o surgimento das redes, as instalações de grandes redes telefônicas. Vocês vão entender lá na nossa aula, que eu vou falar sobre a história das redes, vocês vão perceber que era necessário a utilização de uma rede para que esses computadores se conectassem. Ao invés de criar uma nova rede, vamos utilizar uma rede já existente. As redes telefônicas tiveram uma grande ajuda mesmo no uso da internet do que temos hoje em dia. Tanto que a gente pode perceber que até mesmo quando vai chegar uma internet fibra, vai chegar a internet de fibra aí perto de você, ela utiliza justamente as estruturas já correntes, ou seja, os postes que já temos aí na nossa cidade. Já se utiliza-se de algo, a tecnologia já existente. A invenção do rádio e da televisão, a gente vai perceber que isso também influenciou essa vinda das redes. Surgimento e crescimento da indústria de computadores, aquela competição que veio principalmente ali na década de 70, porque mesmo que a ARPANET tenha sido criada antes, mesmo que as redes tenham sido vistas ali inicialmente na década de 50, mas na década de 70, com a grande competição a Microsoft e a Apple, do jeito que elas cresceram, se expandiram, entrando na competição que já estava ali empresas como a Xerox, a IBM, quando elas adentraram sangue novo ali no mercado, buscando justamente o uso dessas tecnologias, isso influenciou muito a evolução da internet. E por fim, a questão dos satélites. Os satélites, sim, ela modificou o modo como a internet chega em muitos locais, e durante as nossas aulas, vocês já devem saber dos projetos como o projeto da Tesla. A Tesla, aquela empresa de tecnologia, ela tenta levar a internet via satélite no mundo todo. A intenção deles é futuramente criar até uma rede total, abrangendo o mundo inteiro. Eles querem levar a internet a todos os pontos do mundo. E aí a gente vai ter um momento aqui, uma aula nossa, que a gente vai focar também nesse assunto, entender como a internet via satélite ela funciona, se ela é igual a uma internet que você utiliza na sua casa, uma internet sem fio, se ela utiliza-se de protocolos já existentes, usados em outras redes físicas, como uma rede de fibra óptica. Então, a gente vai entender tudo isso mais adiante.
Por que estudar redes? A gente vê aí que as redes crescem a cada dia. O número de usuários de rede cresceu 800% em apenas 12 anos. Isso, olha a data. Olhem a data dessa nossa dessa notícia. A gente vê ali que 2012, ou seja, ele diz que é justamente na virada do milênio, de 2000 até 2012, só nisso ela cresceu 800%, porque ela teve essa afluência, teve essa abrangência. E eu chego a dizer para vocês que essa afluência, esse crescimento, ele aumentou muito mais depois dessa data aí para nós. Por quê? Porque teve a questão do uso dos smartphones. A internet chegando à mão de cada uma das pessoas através de um smartphone teve uma grande influência, sim. Outra notícia aqui, 3,2 bilhões de pessoas no mundo todo usam internet, diz o Facebook. Isso ali, em meados, olha, ó, 2016, falando que esses dados são puxados justamente ali em 2015. A gente vê aí que ela continuou a crescer, continuou a aumentar a quantidade, o público dela. No caso aí, o próprio Facebook fez esse estudo porque ele quer justamente abranger uma maior população. Mais uma notícia. Nessa notícia também ali, 2016, mais da metade da população brasileira acessa a internet, aponta o IBGE. Nessa época aí, mais da metade já estava ali acessando a internet. Vocês virem a importância que é a internet aí dentro do nosso país. 2019 a gente vê neste gráfico completo o uso, a quantidade de usuários ali da internet. E a gente vê que a nível mundial aí, ela continuou sempre a crescer, continuou sempre a aumentar aí essa quantidade aí de pessoas a utilizar a internet. Então a gente não tem como fugir disso. A gente está no mundo da tecnologia, a gente está estudando, estamos em um curso de informática, não tem como fugir de não aprender, de não estudar rede de computadores. Mesmo que a sua área seja, eu quero ficar em programação, eu vou ser programador. Mas se você for decidir ser um programador, você vai colocar os seus aplicativos onde? Não é em algum servidor para venda? Você vai utilizar a comunicação entre máquinas? Sim, então é muito raro você fazer algo que não vai utilizar em momento algum a internet, não vai utilizar de momento algum alguma conexão. Mesmo que você diga, o sistema que eu estou fazendo ele vai ficar ali fixo naquela máquina e ele não vai precisar de conexões externas, mas ele vai precisar de atualizações, e nessas atualizações a internet é o melhor caminho. É muito raro acontecer um sistema que não tem essa conexão, a não ser que seja um sistema como no caso das nossas urnas, que ele não tem essa comunicação de rede justamente por uma questão de proteção. A gente vê a notícia aqui do ano passado, 2021, internet tem 4,66, vocês viram ali que cresceu de 3 para 4,66 de bilhões de usuários ativos em 2021, diz estudo. Então aí a quantidade de usuários aumentou, e com a chegada da pandemia ali, esse período ali 2020 para 2021, a gente teve essa fluência muito mais, a gente teve essa condição de muito mais pessoas utilizando a internet. O home office se transformou em uma prática comum dentro da nossa vida. Então a utilização de rede se torna necessária. O que é uma rede? Segundo a I3E, essa I3E é um instituto de eletrônica, eletromecânica. Esse instituto ele é justamente o que rege sobre a padronização. É ele que manda, digamos assim, na padronização utilizada dentro das grandes redes. Ela diz o seguinte: um sistema de comunicação de dados com dispositivos independentes que se comunicam entre si em uma área geográfica limitada, utilizando-se de canais de comunicação com taxas de dados limitadas. Isso é o que temos como o conceito de rede. Então, a rede, ela é justamente essa questão de dispositivos, olha só, dispositivos independentes.
Eles estão conectados, mas eles são independentes. Ele pode ser utilizado sem estar naquela rede. Ele pode decidir quais os outros computadores, os outros dispositivos que ele vai conectar. Isso é o que a gente tem a questão sobre a rede. E a gente vê até essa questão aí de quantidades, como ele decide. Então quer dizer que eu tendo duas máquinas conectadas, eu já tenho ali, através desse conceito, uma rede. O conceito mais amplo e genérico é qualquer tipo de sistema interativo de transporte de informação. Pode ser considerado uma rede. Uma rede local é um conjunto de cabos, equipamentos, softwares e periféricos interligados com a finalidade de compartilhar recursos e informações disponíveis aos usuários através de estações de trabalho. Estações de trabalho. Ou seja, tem ali diversas máquinas que elas têm ali como essa conexão, o intuito dessa conexão é justamente compartilhar esses dados, essas informações, serviços. A intenção é essa, desse compartilhamento. Segundo esse autor que a gente vai seguir durante o nosso curso, durante essa nossa disciplina, vocês vão ouvir esse nomezinho aqui, ó, Tannenbaum, tanto aqui na nossa disciplina de redes, quanto lá na de sistemas operacionais. Vocês vão ver que é muita coisa do que é dito nos livros dele, a gente vai buscar aqui. Uma rede é uma coleção de computadores autônomos, interconectados, aptos a trocar informações e compartilhar recursos. Como características de uma rede de comunicação, eu quero que vocês entendam o seguinte. Até agora, a gente tinha... Deixa eu desenhar aqui do lado, fica um espaçozinho para me desenhar. Na nossa tríade, eu tinha sempre nosso processador. Eu tinha ali a nossa memória RAM. E eu tinha os dispositivos de entrada e saída, que é justamente o que faz conexões a nós. Então, você adentra uma mensagem, uma informação, essa mensagem chega na memória, é processada como ida e volta, e pode haver uma entrega direta do processador, da mesma forma que pode vir da memória RAM. Então, ida e volta, ida e volta. O nosso sistema aí, ele funciona basicamente com isso. Processador, memória e dispositivo de entrada e saída. E nessa característica da rede, o que foi adicionado? Além dos processadores, além dessa questão do processador, a questão da memória RAM, a gente tem que entender os softwares que estão ali, a lógica. Então, se eu tenho ali o sistema operacional que ele está aberto dentro da memória RAM e utilizando o processador e nos entregando dados, ele está em cima dessa nossa tríade. E ao utilizar essa nossa tríade do sistema operacional, junto a ele vem parte que é o chamado sistema de comunicação. Vocês, curiosos aí do jeito que devem ser, no Windows de vocês já devem ter visto que tem várias gerências. Gerência de tarefas, gerenciador de dispositivos. E tem uma dessas gerências que ela é justamente a gerência de comunicação. A gerência de comunicação ela faz controle sobre a internet. Às vezes pode ter um nomezinho diferente, comunicação, informação, internet, pode ser até gerência de internet, mas todas elas é parte do sistema operacional. Isso é justamente uma parte do algoritmo que completa o sistema operacional, que é o sistema de comunicação. É nela que vai estar conectado todos os meios de transmissão, vai ser utilizado os protocolos, ou seja, a linguagem que essa máquina funciona. Então, quando a gente estiver mais adiante, falando especificamente uma placa de rede, o que acontece na placa de rede? Ela tem ali suas camadas. A camada mais alta ali seria a camada de aplicação, a camada de aplicação onde estão os nossos aplicativos, o sistema, é aquela visão que nós temos. E a camada mais baixa ali, a camada que tem justamente a entrega dos dados como binários, entregando ali os binários, os bits, a parte que passa aquela informação de ligado e desligado. E aí é justamente estas tais camadas, porque as duas máquinas, vamos pensar em duas máquinas, quando elas estão a conversar, quando elas estão a passar informação de uma para outra,
ela não envia, ela não está enviando uma mensagem como o que a gente vê quando você manda uma mensagem. Você está ali, criei uma mensagem. Nessa mensagem eu vou colocar meu nome, tá lá, Hildo. Quando eu mando isso para um computador, do meu computador eu mando essa mensagem para um segundo computador, ela não vai ser escrito desse jeito. Ela vai ser transformada, vai ser empacotada e transformada em bits. E é isso, essas camadas aí, que a gente vai entender que são gerenciadas pelo sistema de comunicação. A gente vai entender o passo a passo de como isso acontece. Vocês vão entender, quando vocês vão conectar uma rede, sempre é pedido um tal IP. Fica um númerozinho lá para vocês, não fica? Sempre a máquina de vocês, o celular, aparece um número. Aquele número bem ali faz parte justamente da utilização desses protocolos de comunicação. A gente vai aprender tudo isso nessa nossa disciplina. Os meios de transmissão. Corresponde ao meio físico que será utilizado para realizar a comunicação entre os hosts e as aplicações, ou seja, hosts são os computadores, tá? Cada uma dessas unidades de computadores e as suas aplicações. Cabos, placas, modems, roteadores são parte desse meio de transmissão. A gente vê aí nessa nossa imagem, a gente vê que eu tenho uma casinha, a rede doméstica, meus computadores, que estão conectados ao chamado ISP local. Ei, do que é esse ISP local aí? É justamente aquele provedor, o concentrador, um backbone que está ali na minha cidade, um nodo que vai estar na minha cidade ali, que é justamente o tal do provedor de internet de você. Então, esse provedor de internet, ele conecta a várias casas, ele poderá se conectar também a empresas. Passando para essas empresas, passando para essas casas, a conexão da internet. Ele é o ISP, esse provedor, que vai decidir qual seria a velocidade da minha internet, qual seria o máximo que eu vou passar ali, que eu vou poder utilizar de internet. Então a gente vai entender até mesmo as nomenclaturas que demonstram a quantidade da velocidade, como é a velocidade dessa internet, o que é realmente essa velocidade de internet, como é medido isso. A gente vai entender isso e a gente vai estudar um pouquinho mais sobre esses provedores, os ISPs. E aí futuramente a gente vê até a questão de dentro da rede móvel, utilizada através de antenas, eu posso utilizar também o caso dos celulares e até mesmo carros conectados. Carros, utilizando essa rede aí, outros equipamentos conectados desse modo. E aí a gente entende o seguinte, peraí, Hildo, então se o ISP passa essa velocidade através dessas torres aí, e os nossos celulares ali recebem essa conexão, então quando eu digo que a internet chegou, esse nova internet aí, esse protocolo novo com o 5G que vai aumentar a velocidade, é justamente neste nó que a gente vai ver essa conexão. Mas tudo depende do concentrador ali, do ISP. Então não me adianta só simplesmente eu fazer a conexão final, entregando uma boa velocidade, se lá no começo não tem. É como a gente pensar o seguinte, o ISP seria a caixa d'água na tua casa. E cada um desses pontos ali, rede doméstica, a rede corporativa, seria uma torneirinha na tua casa. Se a caixa d'água está entregando pouca água, a torneira da tua casa vai ficar com pouca água. Então eu dependo muito do ISP. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre aqueles provedores, quais os protocolos que eles estão utilizando e quais foram as novidades agregadas aos provedores com a chegada do 5G. Tudo isso vai ser dito aqui nessa nossa disciplina. Redes de acesso. Rede física que conecta um sistema final ao primeiro roteador de um caminho partindo de um sistema final até outro. Ou seja, são os enlaces. E a gente vai ver que esses enlaces aí é justamente como essa conexão. Vocês estão vendo em azulzinho? Deixei em azulzinho dentro dessa nossa rede aí. É os cabos, como esse cabo chega até nós. Ah, peraí, Hildo. Então se o ISP ele tem uma grande velocidade, ele tem ali, vamos pensar que esse ISP é a nossa caixa d'água lá da casa. Se a conexão para aquela torneira, que é a nossa casa ali, ó, nosso final ali, se a torneirinha ali no nosso final
o cano que vai até ele for um cano mais grosso, que passa mais um volume maior de água, então sim, aquela torneira vai sair mais água. Porque lá a caixa está passando, transbordando muito mais água. Aí se eu colocar um cano mais fininho, vai passar menos água. Então é o que acontece ali nesses nossos caminhos. Eu posso estar utilizando um cabo coaxial, eu posso estar utilizando fibra, eu posso estar utilizando algo como antena. Então essa nossa conexão aí também vai ser estudada, esses nossos enlaces. A gente vai entender cada um deles. Qual é o melhor? Eu acho que todo mundo fala que fibra é melhor, mas vamos entender por que ela é melhor. A gente vai ter uma aula que a gente vai entender profundamente o que é a fibra, o que a fibra tem de diferente de outros meios, outros enlaces de comunicação. A gente vai entender o que é o cabo coaxial, por que em algumas empresas eu percebo que é feita a conexão através de cabo coaxial, ao invés do UTP, esse cabo azulzinho, esse cabo par trançado, esse cabo azulzinho, que a gente vê normalmente nos computadores dentro de laboratórios. A gente vai entender como cada um deles funciona, o que um tem de vantagem sobre o outro, e com isso a gente vai conseguir compreender por que certas conexões têm uma maior velocidade do que outra. Antiga internet, modem com banda larga, é outra coisa que a gente vai falar aqui nas nossas aulas, que a gente, hoje em dia, o modem DSL, a gente não vê mais isso. Não, lá em casa já assinamos provedor de internet fibra, e a gente não vê mais esse aparelho modem DSL do jeito que era antigamente. Agora é uma conexão direta de fibra, e aquele conector direto de fibra ali, ele consegue transportar via Wi-Fi para toda a minha casa. A gente vai entender até mesmo essa evolução aí do que era o antigo modem DSL com a chegada das redes de fibra óptica. A gente vai entender como eram os provedores do lado deles, a chamada banda larga. A gente vai entender o que é a tal banda larga, o conceito de banda larga. A gente vai entender também as chamadas redes comutadoras, a Ethernet. Não é internet, tá, gente? Quando fala internet, é a grande rede de computadores. Quando eu falo de Ethernet, é justamente um modo de comunicação, uma rede de comunicação. E aí, nessa rede de comunicação, a gente vai entender que existem certos nodos, os nós, da nossa rede, como o caso do roteador, o caso de um comutador. A gente vai entender para que serve cada um deles em nossa rede. Lá do provedor do ISP inicial, para chegar na minha casa uma informação, qual é o caminho que isso vem? Como é que eu envio o meu e-mail, e o meu e-mail, minha mensagem, aquele pacotezinho, o protocolo, como é que ele sabe o caminho correto de como chegar naquela outra máquina? Então, é tudo isso que a gente vai entender aqui quando estiver falando sobre as redes Ethernet. A gente vai entender também, nessa evolução, a internet híbrida, com o uso dos cabos UTP, esse cabo azulzinho par trançado, que é muito comum ainda, mas está sendo substituído na fibra óptica. Ah, professor, lá em casa eu assinei fibra óptica para o provedor, mas eu continuo ainda utilizando o cabo par trançado, aquele cabinho às vezes amarelinho, aquele cabinho azulzinho, ele continua conectando ainda a minha máquina. É fibra óptica ou é UTP? É uma internet híbrida. E a gente vai entender quais seriam as desvantagens e vantagens na utilização dos dois. E por que eu não consigo conectar logo em tudo, internamente, dentro da minha casa inteira, tudo com fibra. Se fibra é tão boa, por que eu não faço isso diretamente? E unicamente, se existe a fibra, se eu vejo que ela é uma das mais rápidas, sem dúvida nenhuma, então por que eu não faço direta conexão inteiramente utilizando fibra óptica? A gente vai ver que existem hardwares específicos, nodos específicos, são chamados distribuidores ópticos, e nesses distribuidores ópticos eles conseguem repassar isso para a minha rede interna dentro da empresa. Vocês vão entender até mesmo que no próprio hardware da tua máquina, uma placa de rede, existe um limite máximo que ela vai receber. Existe um limite máximo de recebimento. Vocês já devem ter visto
Na rede, você vai conectar alguma rede, aí vocês encontram ali. Ah, aqui nessa empresa tem duas redes. Tem uma que tem assim, 2.4 ou 5, que chama normalmente 2.4G ou 5G. Ah, é o 5G já chegou na minha casa. Não, isso é gigahertz. É como a frequência ali está sendo transmitida. Aparelhos já conseguem criar essas duas redes aí. E a gente vai justamente entender como essas duas redes, por que existe uma que funciona a 5 GHz, outra 2.4, quais seriam as vantagens e desvantagens para cada uma. A gente vai ter uma aula específica para entender um pouco mais sobre isso. Outra coisa interessante que a gente tem que visualizar no uso da internet em si, é que normalmente a gente vai vamos conectar o nosso computador à internet e a gente procura algo como um medidor de velocidade, como por exemplo esse daqui que eu estou passando para vocês, o Minha Conexão é um dos medidores. Tem diversos medidores aí dentro da internet que você pode fazer ali um cálculo de qual seria a sua internet. E aí você está assinando um pacote, assinei um pacote de 100 mega. Então quando você faz ali essa medida de velocidade, você testa a sua internet ali, é para chegar a 100 mega. E aí a gente vai entender que existem aqui dentro do Brasil, uma das maiores aqui que chega, nesse ranking visto agora há pouco tempo, que eu fui lá verificar, o máximo de limite aqui é a partir de 700 mega é a maior velocidade encontrada dentro dos provedores aqui no nosso Brasil. 700 mega. E eu ainda quero dizer mais, além disso aí de ser 700 mega, um dos maiores, as maiores velocidades que a gente encontra dentro do Brasil é encontrada aqui dentro do nosso Piauí. É por isso que foi escolhido até mesmo como o pontapé inicial dentro do agronegócio, o 5G foi aqui no Piauí. Foi justamente pela conexão criada de internet. E a gente vê ali, ó, justamente por causa dessa nossa média, ó, 193 megabits é a média de velocidade encontrada dentro do Piauí. Então a gente percebe que de todos os estados, a mediana de velocidade, pode ser que na sua cidade aí, não, aqui na minha cidade isso não chegou não, aqui é ruimzão, ó. Aqui os provedores entregam algo como 5, 10 mega. Ainda tem muita cidade que é desse jeito, que a internet não chegou a essa fluência toda. A gente vê que em média está chegando aquele nível ali de 193. Mas, Hildo, por que na minha cidade não chegou ainda esse 193? Não chegou aquele 700 e tanto que está mostrando ali. É justamente, a culpa não é necessariamente do provedor que tem já na sua cidade, mas a distância do backbone. Vocês lembram que eu falei? A backbone é a espinha dorsal de onde a internet passa, de onde a internet do nosso Brasil passa. Então essa espinha dorsal, essa estrutura, ainda não chegou à tua cidade, não conectou a sua cidade. Tá, e essa espinha dorsal, esse backbone, quem controla? Principalmente os governos. Vem do governo federal e do governo estadual. Normalmente é isso. Então depende muito do investimento até dos governantes em cima dessas tecnologias. Então é a gente conhecer realmente quais seriam, o que está faltando para você saber até exigir do teu governante. Ah, na minha cidade não tem internet boa. Ah, mas você sabe o porquê? Ah, porque o backbone está distante da minha cidade. Está faltando construir ainda uma conexão com o backbone central aqui na minha cidade. Ah, agora sim, agora você está sabendo o que está falando. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre essas velocidades e como são essas medições aí. Taxa de upload e download. Download, estou baixando um arquivo. Upload, estou enviando um arquivo. Será que se a minha internet ela tiver uma taxa de download muito alta, mas o upload dela é ruim, lá embaixo, será que é boa a minha internet nessa medição? Não vai ter uma boa nota. Será que a conexão é boa? Não, você é ótimo para puxar as coisas, mas quando você vai enviar, é horrível. Para enviar um e-mail leva um maior tempo, mas para você puxar alguma coisa é bem rápido. E a gente vai entender quais as desvantagens quanto a isso. Outro ponto que a gente vai ter que falar aqui é a questão do 5G. Temos que falar. Esse, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores novidades no mundo das redes. Então a gente vai ter que falar do 5G.
Então, quando a gente tem ali uma internet no nosso Piauí, 200 megabits por segundo, e a internet 5G, qual é a velocidade? Para vocês terem uma ideia, o 4G, o máximo, não estou dizendo que aí, professor, eu nunca fiz conexão na minha internet 4G e chegou a essa velocidade. Essa daí é o limite máximo, o topo máximo ali que ele vai conectar. Pode ser que na tua área você tenha uma boa antena, você está perto de um provedor, e aí você pode chegar a esses 100 megabits. Mas a gente percebe aí que engrandecendo nessa evolução aí, a gente vê que o 4G chega a esses 100 megabits. Mas o interessante aqui é perceber que a média do 5G chega a 2 gigabits. 2 gigabits, ou seja, pelo menos 10 vezes mais do que uma rede cabeada, a média da rede cabeada aqui dentro do nosso estado. Então a gente já vê aí que de cara 10 vezes mais. O máximo dela é 2 gigabits, essa daí é uma média. É uma média tirada do nosso 5G. Mas em estudos feitos por empresas como a Samsung, como a Nokia, já se chegou até a 17 gigabits. Isso em algumas cidades pelo mundo. Já chegou até 17 gigabits. E a gente vai ter uma aula só para falar sobre isso. Núcleo de rede interconecta os sistemas finais, os enlaces de comunicação. Então a gente vai entender um pouco mais sobre esses grandes núcleos, esses conectores que fazem essa conexão. A gente vai entender o que são roteadores, como os modems funcionam, o que é modular uma rede. A gente vai entender o que é uma rede analógica e uma rede digital. Vocês vão entender comigo aqui. Por que, professor, estão colocando agora o 5G e estão dizendo que isso vai atrapalhar a televisão? O que uma coisa tem a ver com a outra? Isso tudo vai ser explicado aqui nas nossas aulas. Protocolos de comunicação. Há mensagens específicas que enviamos e ações específicas que realizamos em reação a respostas recebidas ou a outros fatos, como falta de resposta, por exemplo. Exemplo, saber que horas são. Bora ver se na questão de um exemplo desse. O protocolo para um humano. O protocolo humano é uma pergunta assim, que horas são? Eu tenho uma pergunta. Vou fazer até ali a questão. Essa nossa comunicação aqui, o modo de falar, o modo de eu fazer uma pergunta, o modo que vocês me respondem, isso aí é utilizando um protocolo, que é o protocolo humano. Protocolo de comunicação em rede, máquinas no lugar de humanos. Toda atividade de comunicação em rede de computadores é governada por protocolos. E a gente pode dizer que até na nossa vida mesmo, como os protocolos humanos, utilizando as linguagens português, onde você estiver, o chinês, da mesma forma que os protocolos também das máquinas devem seguir essas regras. Protocolos definem os formatos, a ordem das mensagens enviadas e recebidas pelas entidades de rede e as ações a serem tomadas na transmissão e recepção de mensagem. Então vamos ver aqui, no caso, duas pessoas a conversar. Primeiro passo, a gente vai rever isso aqui mesmo a fundo, não se preocupem não. É só para a gente entender como funciona a comunicação entre duas máquinas. A primeira pessoa vem e diz oi. O segundo responde oi. Isso é o que vocês verão lá na frente, que é o que a gente chama de aperto de mão, handshake. Sempre que você começa a conversar com uma pessoa, você não diga, sempre começa com uma frase, sempre começa com uma palavra como olá, bom dia. Você não começa, já entra na sala já falando alguma coisa. Não. Você começa sempre com um olá, bom dia. Você não entra numa sala e fala para a pessoa nem te viu, você já entra e sai perguntando, que horas são, por favor? Não, você chega aí, olá, bom dia. Aberta a comunicação. Então, o protocolo humano, ele segue esse padrão aí. A pessoa pergunta, faz a conexão handshake, oi, oi. A pessoa faz a pergunta, enviei o meu pacote aqui, ó. Que horas são? E me é respondido, 2 horas. Então, é desse jeito que acontece a comunicação. E no mundo dos computadores? Primeiro, o computador solicita a conexão TCP e o segundo computador dá a resposta da conexão TCP. Ei, esse TCP é o protocolo que é utilizado para essa conexão? Sim, é o protocolo usado para o handshake.
Então quer dizer que seria o equivalente ao primeiro computador diz assim, oi, e o segundo computador diz, oi. É os dois fazendo o tal do aperto de mão, a conexão inicial, abrindo uma conversa. Sim, toda máquina precisa fazer isso aí, enviar o handshake para abrir a conexão. Depois disso, o computador que conseguiu a conexão, foi respondido que há a conexão, ele mandou aqui, ó, get, estou enviando, enviei uma URL, enviei um endereço de e-mail. E aí o que me acontece? Esse endereço ali, endereço de site, esse endereço de site ali, nele haveria um arquivo. E aí foi me respondido pelo segundo computador. Então, da mesma forma que acontece a comunicação entre nós, seres humanos, nos computadores também, só que utilizando protocolos específicos. Parte de um protocolo. Serviço oferecido tem que fazer parte, isso aí faz parte do protocolo como um todo. As hipóteses sobre o ambiente onde ele executa, incluindo o serviço utilizado pelo protocolo. Então, nele tem que estar preparado para o ambiente que ele vai ser utilizado. É uma rede sem fio? É uma rede sem fio diferente, um Wi-Fi, uma Bluetooth, uma infravermelha. Então, cada uma delas tem que estar ali especificado. Todo protocolo funciona em qualquer rede? Não. Tem protocolos específicos? Tem. O Bluetooth, que só funciona para uma rede tipo Bluetooth. Então, existem esses protocolos específicos para cada uma das redes. O vocabulário de mensagem utilizados para implementá-lo tem que estar ali também, fazer parte do protocolo dele. Formato de cada mensagem do vocabulário. Os algoritmos que garantem a consistência na troca de mensagem e a integridade do serviço oferecido. Ou seja, aquela linguagem, se vocês forem olhar cada um desses pontos aí para um protocolo, eles é o que tem na nossa própria linguagem. A gente tem que ter o vocabulário já pré-definido. Se você possui todo o vocabulário, aí sim você vai poder ter ali a conversa. A gente já vai ter ali algoritmos, ou seja, os algoritmos internos de resolução de problemas. Quando você me pergunta algo, que horas são, eu já sei o que você está falando pelo vocabulário e consigo lhe responder com essa ação. Então, os protocolos de comunicação são regras, padronizações que vão definir como se dará a comunicação e de utilização do meio físico, entre outros, seja semântica, com as suas regras, temporizações, controle de erro, e a sintaxe, o seu formato, a sua codificação, quadro. O que é esse quadro aí? É o pacote, ou seja, o local onde aquele arquivo vai ser empacotado. O mais próximo disso, para vocês começarem a entender, quando vocês querem mandar 10 PDF para uma pessoa, mas você não quer mandar 10 mensagens, 10 arquivos separados. Vocês colocam todos eles dentro de uma pasta, correto? Certo. E aí você manda a pasta? Não, você compacta, você zipa. Ao compactar aquela pasta, você transformou os 10 PDFs em um só arquivo. Estão todos compactados em uma só pasta. Então isso é a equivalência ao quadro ou pacote que a gente vai ver ainda adiante. Segundo Kurose, que é outro grande autor que a gente vai seguir aqui no mundo das redes, um protocolo define o formato e a ordem das mensagens trocadas entre duas ou mais entidades comunicantes, bem como as ações realizadas na transmissão e ou recebimento de uma mensagem ou outro evento. No mundo das redes, existem dois ramos de interesse para as redes, é claro. Nós, pessoas, somos interessados no mundo das redes e as empresas também que utilizam isso. Nesse intuito, a gente tem que ver que cada um vai utilizar para um modo. E aí é o que a gente vai entender até como a internet, a extranet, a intranet na utilização dentro das empresas. As empresas querem fazer compartilhamento de recursos, eles dependem de ter uma confiabilidade, processamento contínuo apesar da queda no desempenho, dependem também da questão da economia, micros têm melhor custo-benefício, ou seja, ao invés de eu comprar, eu tenho 10 computadores, eu comprar 10 impressoras, um para cada um computador, um só computador, compartilhado dentro daquela sala, naquele escritório, vai conseguir imprimir.
Eu tive uma economia. Trabalho cooperativo fornece um poderoso meio de comunicação entre funcionários geograficamente dispersos. Isso aqui é ótimo, principalmente no exemplo do home office. Empresas trabalhando desse modo através da computação. Hoje, se sua empresa não está em rede, certamente a abrangência dela é pequena. Isso aumenta o alcance dessa empresa. O acesso remoto a informações, home bank, jornais online, revista, comércio eletrônico, a comunicação, a utilização de e-mails, videoconferência, troca de mensagens, diversão interativa, isso aí foca para nós, olha só. Jogos, serviço de música, vídeo sob demanda, tá aí a gente utilizando agora um meio que é o YouTube, utilizando as nossas redes. As considerações sociais. Até que ponto a liberdade de opinião e expressão deve ser respeitada? Operadores de rede de computadores são responsáveis ou proprietários de um provedor pelas informações que nela circulam. Ou seja, se você pratica um crime, faz xenofobia no WhatsApp, a culpa é do WhatsApp ou é sua? Então isso é uma discussão. Empregadores podem ter o direito de censurar as mensagens enviadas. Será que seu empregador, a sua empresa pode dizer aqui dentro você não utiliza o Facebook, não pode ser utilizado o WhatsApp dentro da empresa, ou até mesmo na escola, deve ser proibido isso. Como tratar mensagens anônimas e como tratar problemas de segurança, que a gente vai ter uma aula só para falar sobre isso, essa questão de segurança. Então, as considerações sociais, elas estão muito, no uso da internet, elas estão muito conectadas à ética. Do que podemos fazer dentro da grande rede? Será que eu posso fazer qualquer coisa? Posso falar qualquer coisa? Existe liberdade total? Então tudo isso vai ser discutido nessa nossa disciplina. Pessoal, vamos para mais um intervalozinho de 3 minutos e a gente já retorna.